estudantes, bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Pablo Magalhães e hoje nós vamos tratar um pouco sobre o cangaço, tá? Muitas pessoas falam sobre, muitas pessoas colocam os cangaceiros como uma espécie de Robin Hood, outras pessoas colocam os cangaceiros como se fossem bandidos, mas de fato, o que são, né, e como podemos definir os cangaceiros nordestinos que tiveram sua era de ouro, principalmente aí com o famoso Lampião, o rei dos cangaceiros, o governador do Nordeste, como muitos chamavam na época, e principalmente a pergunta que não quer calar: bandido ou herói? O que era o senhor Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião? Bom, antes de a gente entrar no personagem Lampião, nós vamos inicialmente tratar um pouco sobre o que é o cangaço, como ele é definido metodologicamente, teoricamente, pelos historiadores, ok? Essa videoaula ela vai estar destinada principalmente à galera aí do vestibular, claro, como sempre, mas nós vamos tratar aqui de conceitos teóricos que são caros à historiografia, e se você que está assistindo a gente é aluno do curso de História ou você é professor de História, você vai ter aqui alguns conceitos que nós vamos problematizar, e eu gostaria muito de saber a sua opinião, você deixando seus comentários aí embaixo. Antes de eu começar a videoaula, eu peço encarecidamente para que todos vocês, se ainda não são inscritos, se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho para receber as nossas notificações. E principalmente, se você curte a gente, se você achou bacana esse vídeo e se você quer fortalecer nossa amizade, deixa o seu joinha aí para que a gente cresça e ajude mais gente, cada vez mais gente, a conhecer a história, e principalmente para que o canal ele cresça também, que seus amigos eles possam ter acesso a esse conteúdo que você acabou de acessar. Então vamos para o que interessa: Lampião e o cangaço. Vamos começar com o conceito de banditismo social, tá? Esse conceito é um conceito criado por um historiador chamado Eric Hobsbawm, ou talvez possamos dizer que é o principal conceituador desse termo. O banditismo social está ligado a determinados personagens que em determinados momentos utilizaram-se das armas para, ter notoriedade, exercer um poder, exercer uma influência em determinado momento, com viés político ou não. Tá? Então o banditismo social está ligado a uma vida de todo modo alternativa, uma vida fora da lei, em alguns casos contestatória ao status quo, em outros casos é um banditismo sem uma ligação política, sem uma bandeira a ser definida. Tá? Então o banditismo social está ligado necessariamente a uma espécie de ausência do Estado, principalmente quando falamos sobre o banditismo social no Nordeste. Nós só podemos falar em cangaço porque nós falamos sobre uma região distante do poder do Estado, uma região onde os tentáculos do Estado eles não chegam tão apropriadamente, e que a conjuntura cultural e social ela ganha uma lógica toda particular, própria, tá? Que é o caso nordestino, por exemplo, especificamente na região do semiárido. Algumas pessoas costumam chamar de sertão. O conceito sertão ele não é um conceito geograficamente delimitado, tá? Ele é mais uma questão identitária, e posteriormente a gente pode até fazer um vídeo sobre o que é sertão e como definir o sertão culturalmente e de forma em relação à identidade também. Mas ali no semiárido, principalmente o semiárido nordestino que a gente está falando, nós vamos ter uma ausência muito grande do Estado, principalmente pelo fato de que é uma região distante do litoral, o litoral representando o Estado propriamente dito, e o semiárido sendo aquele local distante onde as coisas ainda são feitas como no passado. E quando a gente fala isso, a gente considera também que essa sociedade do semiárido, distante do litoral, ela permanece e mantém caracteres do período medieval ainda em suas relações culturais. Sobre isso tem um historiador muito bom, que é o historiador Frederico Pernambucano de Mello, que escreveu um dos trabalhos mais fundamentais
para entender o cangaço, que é Guerreiros do Sol. Tá? Guerreiros do Sol é um livro brilhante, né, que fala sobre esse assunto, e principalmente é um dos livros mais fundamentais para que você possa se aprofundar no conceito de do cangaceirismo, entender o cangaceirismo. E aí, nessa sociedade que mantém caracteres medievais, nós vamos ter a permanência de um negócio chamado vendetta. E essa vendetta nada mais é do que você cobrar o sangue da pessoa ou da família que fez mal à sua família. Então, você tem o direito legítimo de ir lá e matar alguém da família dele, se ele matou alguém da sua família. E isso era aceito nessa sociedade, essa vendetta era aceita nessa sociedade. E muitos homens que entravam no cangaço, e sim, o cangaço, ele é necessariamente uma atividade masculina. O cangaço é essa instituição, né, legitimada culturalmente, onde a vendetta vai ser exercida contra essas pessoas que fizeram mal à família de alguém. E a gente entra nessa questão do cangaço. O nome cangaço ele deriva daquilo que os bois carregavam na região, né, do semiárido, chamado de cangalha, que era colocado nas costas do boi, e esse boi carregava a carroça, levava a carroça. Então a cangalha de aço está ligada a necessariamente você andar não com a cangalha do boi, mas com uma espingarda pendurada no pescoço. Então o cangaço ele deriva dessa terminologia, cangalha de aço. Nós vamos ter aí cangaceiros históricos. O primeiro deles, né, da região pernambucana, vai ser o Cabeleira, que ali no meados da década de 1770 ele vai estar plantando terror não na região do semiárido, mas na região do agreste pernambucano, mais ali pelo litoral também. Depois dele, o outro grande cangaceiro vai ser o Jesuíno Brilhante, né, que também vai fazer fama e tudo mais. E um dos últimos será o Senhor Pereira, cujo grupo vai receber, né, em 1920, o Lampião. Então, qual era a característica principal desses caras, né, desses cangaceiros? Eles levavam uma vida alternativa àquilo que lhe era colocado, né? Ele não se ligava à agricultura, ele não se ligava à pecuária, ele não era vaqueiro, ele não era agricultor. Ele era o cara que se mantinha através das armas. Não raramente eles eram contratados de coronéis, ou estabeleciam relações de amizade com coronéis, e eles agiam como o braço armado desses coronéis. O cangaço não era uma contestação da realidade, eles não estavam levantando a bandeira de luta contra o Estado, contra o capitalismo, nada disso. O cangaço nada mais era do que uma alternativa de vida àquilo que estava disponível para esses sertanejos. Então, o cangaço ele aparece como um espaço alternativo onde o eu nordestino, o eu sertanejo poderia trafegar. E principalmente é o espaço onde eu posso cobrar o sangue de alguém legitimamente. Muitos cangaceiros entram nessa vida para cobrar o sangue de alguém. Foi o caso do próprio Lampião, a gente já vai entrar no nosso personagem. O Virgulino Ferreira da Silva, ele entra no cangaço para cobrar a morte do seu pai, né, José Ferreira. José Ferreira, ele tinha, né, a família do José Ferreira e a família Saturnino, eles tinham disputas em relação a territórios. E um belo dia, um policial, a mando de Saturnino, acabou matando José Ferreira. Lampião entra no cangaço para que, através do grupo do Senhor Pereira, ele pudesse cobrar o sangue do cara que o matou, né? E principalmente fazer com que a memória do pai ela fosse vingada. E ele faz isso, ele entra no cangaço, ele faz isso, só que diferente de muitos que, ao final do processo, quando eles realizam a morte da pessoa que deve morrer por causa da vendetta, as pessoas geralmente saem e voltam à sua atividade normal. No caso, o Lampião, ele era já artesão, né? E ele entra nessa vida para cobrar o sangue do seu pai. O certo seria, o comum seria, ele terminando de matar o cara que matou seu pai, ele voltasse às suas atividades normais, ser artesão, como muitos outros já fizeram, né? Voltava a ser agricultores, vaqueiros. Só que no caso de Lampião, não. Ele
tomou gosto pela coisa e ele permaneceu. Quando o senhor Pereira se aposentou, ele assumiu o bando. Não só assumiu, ele ampliou o bando, ele criou subgrupos, ele delegou funções para subchefes e se tornou ele o maior cangaceiro do Nordeste. Tá? Então, o reinado dele vai de 1920 a 1938. Em 1938 ele é assassinado na Grota do Angico, né? Estava lá com todo o pessoal, né? A galera do bando, inclusive a Maria Bonita, e eles são encurralados pela volante e acabam sendo mortos. Suas cabeças são cortadas e são levadas cidade a cidade dentro de um balde de querosene para mostrar para as pessoas, né, que eles tinham sido realmente mortos, para mostrar que eles tinham matado o Lampião. É interessante porque Lampião, apesar de ser esse cara que manda, ele respeita um personagem específico na cultura nordestina, do semiárido nordestino, que é o Padre Cícero. O Padre Cícero, que até hoje é conhecido e vai render aqui um vídeo na TV Historiante sobre ele. Padre Cícero é o representante religioso desse processo e é a quem Lampião respeita, é o Padrinho Cícero. Ele respeita o Padre Cícero e um belo dia Padre Cícero chama a Juazeiro do Norte e vai Lampião para lá. Padre Cícero, juntamente com alguns coronéis, tem a grande ideia de combater a coluna Prestes, convocando Lampião para ser o chefe dos cangaceiros para lutarem contra Prestes, algo que Lampião aceita de modo religioso, né? Ele aceita essa obrigação, essa responsabilidade e recebe, né, a patente de capitão. Algumas pessoas dizem que ele não chegou a receber, a ser instrumentalizado capitão porque não teve tempo, porque logo depois que ele saiu de Juazeiro do Norte, no meio do caminho ele foi atacado por volantes e dizem que ele gritou: alto lá, aqui é o capitão Virgulino. Ele foi recebido por uma salva de tiros em direção a ele e ele viu que aquela coisa de capitão Virgulino não ia servir de nada, que ele continuava com o traseiro na mira da polícia e ele jogou para cima tudo isso e deixou de lado essa luta contra a coluna Prestes. Porém, a patente de capitão permanece e ele passa a se chamar de capitão Virgulino depois desse processo. É interessante. Maria Bonita, ela entra para o bando em 1930. Maria Deia, né, filha de um dos coiteiros de Lampião. Coiteiro é um personagem, é uma pessoa que, protegida por Lampião, mantém silêncio em relação a ele e o ajuda a se esconder, ou o ajuda de vários modos a, né, sobreviver e continuar a sua vida. Então, os coiteiros, eles eram caras apadrinhados, digamos assim, por Lampião, protegidos por ele, que o ajudavam em várias circunstâncias. Maria Deia era filha de um dos alcoviteiros dele, um dos coiteiros. Ela acaba fugindo de casa, ela tinha pouco mais de 17 anos, ela foge de casa com Lampião e é com a entrada dela que há a introdução de mulheres nos bandos, né? Que as mulheres, elas não eram aceitas. Tanto que o senhor Pereira, ele fica meio surpreso quando ele descobre que no bando o Lampião estava com uma mulher. A entrada de Maria Bonita traz também várias outras mulheres que entram no bando. Elas não tinham caráter de ataque, elas não iam para o ataque, elas tinham a função de acompanhar esses homens, mas elas tinham função dentro do bando de defesa. Então todas elas andavam armadas e se em determinado momento aparecesse alguma volante atacando eles, inesperadamente elas também participavam desse processo, atiravam e faziam parte de tudo. Mas em relação aos ataques às cidades, elas não participavam, elas ficavam mais, vamos dizer assim, na retaguarda. Faziam companhia aos seus companheiros e, enfim, passaram a integrar o bando. Por acaso, elas passaram a integrar o bando no processo de decadência do cangaço nos anos 30, mas isso não está muito ligado a porque entraram mulheres, não é isso. É porque na década de 30 começa a se criar uma nova política de combate ao cangaço, liderada já pelo Estado Novo de Vargas, né? E que vai culminar aí com o assassinato do Lampião. Então não tem nada a ver associar mulheres ao final do cangaço.
elas, coincidentemente, elas acabaram entrando no cangaço, juntamente com a figura da Maria Bonita, no momento em que o cangaço estava num processo de decadência, na década de 30, em função dessa política mais repressiva do Estado dentro do governo Vargas. Tá? Bom, bandido ou herói? A resposta para isso vem da historiografia. Ele não é nenhuma coisa nem outra. Lampião, ele é fruto do seu meio, ele representa um personagem que hoje já não tem mais espaço, ele exercia um poder de coerção social que era para ter sido do Estado, mas que devido à ausência do Estado, quem exercia era o cangaceiro. Ele fez muito mal para muitas pessoas, como ele também fez muito bem para muitas pessoas. Mas ele não levantava uma bandeira de resistência ao capitalismo, às forças do Estado, à defesa do homem nordestino, nada disso. Ele não tinha essa consciência de classe. Então, Lampião, ele não era nem bandido, nem herói. Ele era um indivíduo fruto do seu meio, que tinha uma função dentro desse meio da cultura nordestina e que, com o evoluir, o passar do tempo, as transformações culturais, esse personagem já não tem mais espaço na cultura sertaneja do semiárido nordestino e, enfim, ficou para o passado, ele é apenas história nesse momento. Então, para quem estava esperando que eu dissesse aqui que Lampião era um revolucionário, mentira. Quando ele foi entrevistado em Juazeiro do Norte, quando ele foi visitar Padre Cícero, o jornalista perguntou, isso está presente no livro do Frederico Pernambucano de Melo. E aí, quando é que você vai sair do cangaço? Quando é que você vai largar essa vida? E Lampião respondeu, você já viu alguém que está no negócio dando certo sair do negócio? Então a resposta é essa. Tá? Então o Lampião ele não via o cangaço como uma revolução, uma luta pelas bandeiras. Ele viu o cangaço como um meio de vida. E é justamente com o Lampião que o cangaço temporário passa a ser um cangaço meio de vida, que é essa fase posterior a 1920. O cangaço meio de vida é quando o cara entra no cangaço, é para viver a vida toda no cangaço e transformar ele como seu meio de sustento, meio de vida. Ok? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouco aí sobre o cangaço e sobre a figura do Lampião. Se você não entendeu, volta para o início do vídeo e aperta play mais uma vez. Queria agradecer aí a todas as pessoas que nos curtem, nos seguem, mandam mensagem e tudo mais. Fico muito feliz com o retorno que vocês vêm dando. E principalmente se você curte nosso projeto, se você acha que nós precisamos expandir, se você acha que nós devemos fazer mais material, entre no site apoia.se/historiante e faça um apoio. A partir de R$4 você nos ajuda a manter esse projeto, ampliar esse projeto e ainda entra para o nosso grupo secreto, com muito material exclusivo sobre história, filosofia, sociologia, atualidades, temas de redação e muito mais, para que você amplie a sua cabeça, você professor, você aluno, enfim, e tenha um maior conhecimento, maior propriedade, né, sobre esses conteúdos. Um abraço e até o próximo vídeo.